Compass, né, que faz a sua estreia hoje no mercado acionário, na B3, a empresa do Grupo Cosan, que é voltada ao setor de gás natural e de infraestrutura energética, né, encerrou quase 5 anos de seca de IPOs aqui no Brasil. Acompanhou essa estreia do mercado de capitais, você vê aí na sua tela, na sede da B3, essa cerimônia em torno da estreia, né, da abertura de capital da Compass e sobre a importância desse IPO para o mercado e, evidentemente, toda a composição deste momento. A gente conversa com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, sempre um prazer dividir tela com você, receber você aqui no Money. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Como vai? Tudo certo, Gustavo. Gustavo, eu não queria começar essa entrevista de uma forma tão pessimista, vamos colocar assim, mas eu queria entender a tese por trás desse IPO da Compass, colocando fim a esse deserto de IPOs nos últimos anos. Mas eu queria entender, esse IPO ele tem um background, uma tese bem definida, bem estruturada, ou ela seria, na verdade, esse IPO seria quase necessário, dado o momento que vive o Grupo Cosan? Pois é, Vitor. Realmente essa é a pergunta que todo investidor tem que se fazer quando ele decidir se vai entrar nesse papel na Compass, porque ela é uma empresa que vem crescendo nos últimos anos, já chegou a 16 bilhões de reais em receita, quase 5 bilhões de reais em EBITDA, tem uma alavancagem controlada, ela tem teses bem interessantes. A gente sabe que a infraestrutura do Brasil ainda precisa crescer muito para atender o crescimento da indústria, de diversos setores, mas ela tem sim esse risco que a gente chama de risco de conflito entre os administradores e os acionistas. É um risco típico de finanças. A Compass nos últimos anos distribuiu muito dividendo, mais de 5 bilhões de reais em dividendos, payout acima de 100%, e muitos investidores estão perguntando, mas ela está fazendo esse movimento para ajudar o grupo, e a gente sabe que dentro do Grupo Cosan a gente está com a raiz em recuperação extrajudicial, ou não? Realmente, se não fosse esse momento, a gente poderia falar que a Compass faz todo sentido ir para a Bolsa. Ela é uma empresa com tamanho relevante, mas ela pode ter, sim, talvez uma interferência um pouco maior por conta do problema na sua empresa irmã. Pois é, né, Gustavo? O que chama a atenção é o timing. A gente teve o último IPO, se não me engano, da Vitia em 2021, num contexto que a gente tinha juros muito baixos aqui no Brasil, claro, no meio da pandemia, e havia um movimento de mercado, né, um movimento para o mercado, evidentemente lotado de incerteza por causa do coronavírus, mas havia condições em que os investidores eles poderiam buscar um pouquinho mais de risco. Hoje a gente tem um momento meio complexo no mercado, é verdade, né? Juros muito altos, mas com o investidor buscando também ativos com maior rentabilidade, buscando um pouquinho mais de risco, com uma afeição maior por risco. Mas eu queria entender, o momento macroeconômico, ele seria propício para a abertura de capital de uma empresa desse tamanho como a Compass? Perfeito. Olha, tem espaço, sim. A gente entende que, até por conta do período tão grande sem IPOs, você acaba chamando atenção para quando você consegue disponibilizar, consegue fazer com que a oferta saia, que a gente usa esse termo. Muitas empresas tentaram nos últimos anos. Acho que esse é um ponto importante, mesmo com juros até em outros momentos menores, mas faltou demanda. E agora a gente vê, desde o segundo semestre do ano passado, que o investidor estrangeiro está mais interessado na Bolsa brasileira, e isso tem ajudado, mas a gente tem que reconhecer que com juros a 14,5%, o investidor pessoa física ele ainda está muito mais alocado do que o seu histórico em renda fixa. O investidor que é fundo de pensão, ele está nas mínimas históricas em alocação em renda variável. Os fundos de ações estão 6 bilhões de reais negativos, ou seja, captação, resgate dos seus clientes, segundo a Ambima. Então, por isso, a Compass ela faz sentido por conta da oportunidade de ter anos positivos estar passando por anos positivos e ter uma tese bacana pela frente. Ela pode crescer, dobrar de valor, e o investidor ele vai analisar se isso faz sentido. Agora, só para devolver, Vitor, para amarrar um pouquinho, o Brasil ele tem muitas empresas com faturamento bilionário que estão fora da Bolsa. A gente tem a Caixa Econômica Federal com mais de 150 bilhões de reais em receita no ano passado, o BNDES 100 bilhões. A gente tem algumas empresas estrangeiras que estão
ativas aqui no Brasil com grande faturamento, como a Bunge, a Yara, a Cofco. A gente tem grupos como a Mage, Votorantim, Grupo Safra, do Banco Safra, que não estão dentro da Bolsa. Então, você tem diversas grandes empresas que não foram atraídas para abrir seu capital. Então, ao mesmo tempo que a gente fala muito da Compass hoje, também é um dia importante para a gente pensar e reavaliar a própria Bolsa, a B3. O que ela fez de errado nos últimos anos que não conseguiu atrair essas empresas? Você, então, fez a pergunta que eu gostaria de fazer para a posteriori, eu não esperava por ela, mas então, o que a B3 está fazendo de errado, Gustavo? Perfeito, Vitor. Olha, eu entendo que a gente pode discutir se os custos estão muito elevados para as empresas manterem seu relacionamento com o investidor, se está tendo uma exigência demais, se não está tendo uma abordagem bacana com as próprias empresas. É bom lembrar que a gente teve algumas empresas que abriram capital e são brasileiras, mas abriram nos Estados Unidos. A gente teve a XP, a gente teve PagSeguro, a gente teve o caso do Banco Inter que migrou do Brasil para os Estados Unidos. Então, teve a IPO, mas não aqui. Eu entendo que agora que a Bolsa ela vai ter concorrentes, uma no Rio e outra aqui em São Paulo, tentando baratear para os seus intermediários, para os bancos corretoras, a operação, ela vai ter que se questionar realmente como que ela inova, como que ela faz com que mais empresas queiram participar do mercado de negociações. Acredito que esse é um desafio, sim, para a Bolsa Brasileira, ela tem que se questionar, porque tem, sim, grandes empresas, ela tem que ser mais ativa, tem que ir mais atrás e ir buscando fomentar o mercado de ações no Brasil. A gente passa agora por um momento mais delicado no crédito privado, quando você tem grandes empresas que são boas pagadoras de dividendo, que trazem retornos consistentes para o acionista. Então, às vezes, o brasileiro ele tem muita aversão a risco, é verdade, mas ele também não conhece tanto assim a renda variável. Acho que isso até por conta do histórico de juros muito alto. Você menciona essa abertura de concorrentes, né, para a B3 aqui no Brasil. Gustavo, eu queria entender se essas novas iniciativas, a Bolsa do Rio, por exemplo, elas podem forçar a B3 a adotar práticas um pouco mais competitivas, né, do ponto de vista de tentar atrair essas empresas e tentar entender exatamente. Você citou uma série de empresas que teriam potencial para abrir capital. A gente pode discutir, poderia ficar aqui discutindo horas, né, cada uma delas os motivos para não ingressar no mercado acionário, mas eu queria entender exatamente se, como diversas casas de análise, bancos de investimento apontaram, o IPO da Compass, ele abre de novo essa janela para que novas empresas busquem o mercado de capitais? Muito pouco, Vitor, porque de fato você vê pouco comprador ainda no mercado de ações. Você tem uma categoria muito concentrada comprando ações, que são os investidores estrangeiros. Se você tivesse uma disputa muito grande, aí sim você teria as próprias corretoras correndo para abordar as empresas e tentar trazer elas para a Bolsa. Então, isso ainda parece que não vai ser muito revertido com essa taxa 14,5%. A gente tem um número que não é exatamente um estudo, mas as pessoas me perguntam muito quando que realmente o investidor ele sai da renda fixa e vai para a renda variável. A gente diz que quando cai de 1% a remuneração mensal da taxa de juros do CDI, o investidor ele começa a se perguntar se ele está deixando passar alguma oportunidade e, claro, o desempenho do Ibovespa nos últimos meses. Então, a esteira, ela existe. A gente sabe que tem outras empresas declaradamente querendo abrir seu capital aqui na Bolsa. A gente vê em alguns momentos Madeiro fala, Van fala, a gente vê várias empresas do setor de saneamento que gostariam de ingressar na Bolsa, mas falta o outro lado, né? O comprador ele precisa estar mais interessado na Bolsa, embora para amarrar tudo, claro que a Compass teve sucesso, ela teve um grande número de empresas e bancos coordenando essa oferta, uma oferta que teve uma demanda maior do que o número de papéis disponibilizados. Gustavo, mas eu queria entender exatamente, dado esse cenário de um certo conservadorismo por parte do investidor e uma classe praticamente exclusiva, né, os investidores estrangeiros interessados no mercado acionário brasileiro, eu queria entender se isso tem correlação também durante essa composição, essa construção do IPO, de a gente ter casas de análise, gestoras, bancos, avaliando, por exemplo, que os papéis da Compass poderiam ser oferecidos ali na faixa de R$ 42, né?
e na verdade a gente vê essa estreia com um papel valendo R$28. Isso tem uma correlação exatamente com esse momento de um maior conservadorismo? Fora isso, queria inserir nessa pergunta a leitura também sobre essa manutenção de 77%, né, da Compass ainda na mão do grupo Cosan. Se a gente tem uma perspectiva também, dado o cenário de recuperação extrajudicial do grupo, etc., se a gente tem algum cenário à vista de uma possibilidade de uma OPA. Começando pela segunda pergunta, sim, acho que faz todo sentido imaginar que o grupo Cosan, que já vai, se eu não me engano, colocar R$2 bilhões para dentro do seu caixa, que ele busque ainda mais diluição dessa sua participação dentro da Cosan, dentro da Compass. A gente teve uma oferta totalmente secundária, não teve novas ações sendo emitidas, só os grupos que tinham investido nos últimos anos que saíram desse percentual de controle da Compass. Então faz sentido pensar que ela vai conseguir expandir mais. Eu imagino que ela conseguindo reportar bem seus números esse ano, e boa parte do que detratou o lucro no ano passado em 31% foi o pagamento de juros elevado, então os juros caindo esse ano, ela já vai conseguir trazer naturalmente um lucro um pouquinho mais alto, ela vai conseguir pensar em uma OPA mais para frente. Agora, voltando à primeira parte da pergunta, sim, existe um conservadorismo histórico aqui no Brasil, o investidor ele é mais cauteloso com isso. Sobre preço de emissão, eu entendo que o investidor ele se pergunta muito pouco sobre isso, Vitor, então é bem bacana a sua pergunta, mas o ideal sempre é que a gente consiga trazer uma oferta em que você está tendo o primeiro contato e o primeiro momento mesmo de sociedade com uma empresa que seja um caminho bem longo e bem feliz a médio e longo prazo. Que a empresa ela está com 16 bilhões de receita, ótimo, que em 2030 ela chegue a 30, 40 bilhões de receita. Hoje ela é muito concentrada no Sudeste, no Sul, que ela consiga expandir mais, que ela consiga fazer da Edge, que é uma off-grid, é uma comercializadora, se tornar referência, que consiga passar de bilhão em receita nos próximos anos de crescimento. Então, que ela esteja só começando. Às vezes, quando a gente vê a discussão do preço do IPO, muitos acionistas que estão buscando uma saída, eles tentam colocar o preço muito mais alto porque querem esse recurso agora. Seja porque é um sócio que está há anos na empresa e está pensando na aposentadoria, pode ter o risco do conflito de agência, como a gente mencionou, da Cosan querendo mais recursos para engordar seu caixa agora que está passando por um momento mais apertado, mas não é isso que a gente deveria mirar. A gente tem que mirar realmente o preço justo do momento e que o preço alto ele vai chegar naturalmente se a empresa entregar aquilo que ela promete para os próximos anos. Tem que ser uma construção a longo prazo. A renda variável não é para ser uma discussão de curtíssimo prazo. Torçamos por boas empresas ingressando e com interesse em ingressar no mercado de capitais. Conversei com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, sempre um prazer receber você aqui no Money. Muito obrigado. Eu que agradeço, Peter. Boa semana para todos. Para você também.